As 7 igrejas do Apocalipse são mencionadas no livro bíblico de Apocalipse, que quer dizer revelação, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Essas igrejas eram comunidades cristãs localizadas na Ásia Menor, atual Turquia, durante o século I. Cada uma delas recebe uma carta específica de Jesus Cristo, conforme descrito por João nas visões que teve. Éfeso. A primeira igreja mencionada é Éfeso, conhecida por sua dedicação ao trabalho árduo e pela rejeição aos falsos apóstolos. No entanto, Jesus a repreende por ter perdido seu primeiro amor e a exorta a se arrepender. A cidade de Éfeso, situada na costa oeste da Ásia Menor, era um importante centro comercial e cultural no mundo antigo. Sua grandeza era personificada pelo famoso Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em meio a essa riqueza cultural, a comunidade cristã em Éfeso emergiu como uma luz brilhante, destacando-se pela tenacidade em suas obras e pela resistência a doutrinas distorcidas. A igreja de Éfeso era liderada por líderes diligentes e comprometidos que zelavam pela pureza doutrinária. A rejeição aos falsos apóstolos e a vigilância contra a influência corruptora eram marcas distintivas dessa congregação. No entanto, apesar de seu zelo, a mensagem de Jesus através de João revela uma lacuna preocupante: a perda do primeiro amor. Esse primeiro amor pode ser interpretado como a paixão inicial e ardente que os cristãos de Éfeso sentiam por Cristo quando se converteram. Eles eram conhecidos por suas boas obras e doutrina sólida, mas o fogo fervoroso do amor inicial havia diminuído. A exortação de Jesus para se arrepender era um apelo para que retornassem àquela chama inicial, ao relacionamento apaixonado que tinham com o Salvador. O contexto histórico da cidade oferece uma perspectiva interessante. O comércio florescente e a prosperidade cultural podem ter contribuído para uma gradual acomodação espiritual. A igreja estava tão envolvida em manter a ortodoxia doutrinária e combater influências negativas que inadvertidamente deixou de priorizar o relacionamento íntimo com Cristo. Ao chamar a igreja ao arrependimento, Jesus oferece uma promessa encorajadora: ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Essa imagem evoca a restauração do acesso à vida eterna, simbolizando a renovação espiritual que advém do retorno ao primeiro amor. Esmírnia, a segunda igreja, enfrentava perseguições severas, mas Jesus a encoraja a permanecer fiel mesmo diante das tribulações, prometendo a coroa da vida eterna. Esmirna, uma cidade antiga na Ásia Menor, moderna Turquia, era conhecida por sua lealdade ao Império Romano. No entanto, essa lealdade muitas vezes se manifestava em perseguições severas aos cristãos, que se recusavam a prestar culto ao imperador e a outras divindades romanas. Diante desse contexto desafiador, a comunidade cristã em Esmirna destacou-se pela firmeza em sua fé, mesmo sob a ameaça constante de perseguição. A exortação de Jesus à igreja de Esmirna, registrada nas cartas do Apocalipse, reflete a realidade dessas tribulações. A promessa da coroa da vida eterna é uma mensagem de encorajamento em meio à adversidade. A imagem da coroa representa não apenas uma recompensa, mas também a vitória sobre as dificuldades enfrentadas pelos cristãos em Esmirna. A cidade de Esmirna era caracterizada por uma cultura de competição atlética, onde coroas eram concedidas aos vencedores nos jogos. Ao utilizar essa metáfora, Jesus comunica que, apesar das tribulações e perseguições, a fidelidade à fé cristã resultará em uma recompensa celestial, uma coroa que transcende as glórias terrenas. Além disso, a própria cidade de Esmirna tinha uma história de destruição e reconstrução. A cidade foi arrasada por um terremoto em 178 a.C., e posteriormente reconstruída, simbolizando resiliência e renascimento. A comunidade cristã, ao enfrentar perseguições, é encorajada a permanecer firme como um testemunho de resiliência espiritual diante das adversidades. A mensagem de Jesus também ressoa com a compreensão judaica da coroa como um símbolo de honra e recompensa por uma vida dedicada a Deus. Ao oferecer a coroa da vida eterna, Jesus promove a ideia de que a fidelidade, mesmo diante das tribulações terrenas, resultará em uma recompensa eterna no reino dos céus. Dessa forma,
A carta a Esmirna não apenas destaca a difícil realidade enfrentada pelos cristãos perseguidos, mas também aponta para a esperança e a promessa de vida eterna para aqueles que permanecem fiéis em meio às tribulações. Essa mensagem transcende o contexto histórico da cidade e ressoa como uma fonte de inspiração para todos os cristãos que enfrentam adversidades em sua jornada de fé. Pérgamo. Pérgamo, a terceira igreja, é alertada sobre a presença de doutrinas corruptas, mas Jesus incentiva aqueles que permanecem fiéis, prometendo um novo nome e uma pedra branca. Pérgamo, uma cidade antiga da Ásia Menor, era conhecida por sua rica herança cultural e religiosa. Era o local de um grande altar dedicado ao deus Zeus, tornando-se um centro de influência pagã. Diante dessa atmosfera espiritualmente desafiadora, a comunidade cristã em Pérgamo enfrentava não apenas a pressão externa da cultura dominante, mas também o perigo interno de doutrinas corruptas infiltrando-se na igreja. A cidade de Pérgamo, estrategicamente situada no topo de uma colina, era conhecida como um centro político e religioso. As doutrinas corruptas mencionadas na Carta do Apocalipse podem ter sido uma combinação de influências pagãs locais e adaptações sincréticas do cristianismo, representando uma ameaça à pureza da fé. A advertência de Jesus à igreja de Pérgamo sobre a presença dessas doutrinas corruptas enfatiza a importância de manter a integridade doutrinária e espiritual em meio a uma cultura hostil. O incentivo para aqueles que permanecem fiéis destaca a necessidade de resistir às tentações comprometedoras e permanecer firmes na verdadeira fé cristã. A promessa de um novo nome e uma pedra branca carrega significados simbólicos profundos. Na cultura da época, um novo nome representava uma transformação ou renovação da identidade. Jesus oferece aos fiéis de Pérgamo uma identidade renovada, distinta das influências corrompidas ao seu redor. A pedra branca também possui conotações culturais significativas. Na antiga Pérgamo, durante eventos públicos, as pessoas recebiam pedras brancas como símbolo de aprovação e aceitação. No contexto da carta, a pedra branca representaria a aprovação divina e a aceitação no reino celestial para aqueles que permanecem fiéis em meio às tentações. Além disso, a ideia da pedra branca também está relacionada à pureza espiritual e ao perdão divino. Na cultura judaica, pedras brancas eram usadas como símbolos de purificação. Ao oferecer uma pedra branca aos fiéis, Jesus indica não apenas a aceitação, mas também a purificação daqueles que resistem às doutrinas corruptas e permanecem leais à verdade cristã. Portanto, a carta a Pérgamo não apenas destaca os desafios enfrentados por uma igreja em meio a influências corruptas, mas também oferece a esperança de renovação, transformação e aceitação divina para aqueles que permanecem fiéis ao verdadeiro ensinamento de Cristo. Essa mensagem continua relevante, incentivando os cristãos a permanecerem vigilantes contra influências que comprometem a integridade da fé. Tiatira. A quarta igreja Tiatira é elogiada por seu amor, fé, serviço e paciência. No entanto, é repreendida por tolerar uma profetisa corrupta chamada Jezabel. A promessa para os fiéis inclui autoridade sobre as nações. A cidade de Tiatira, localizada na região oeste da Ásia Menor, era conhecida por sua indústria e comércio. A carta a essa igreja no Apocalipse revela uma comunidade que, apesar de ser elogiada por suas virtudes como o amor, fé, serviço e paciência, enfrentava um desafio sério: a tolerância para com uma profetisa corrupta chamada Jezabel. A menção a Jezabel evoca uma figura do Antigo Testamento, uma rainha ímpia que promoveu a adoração de ídolos e perseguiu os profetas de Deus. Ao trazer esse nome à tona, Jesus destaca a gravidade da situação em Tiatira. A profetisa em questão pode ter representado uma influência interna que distorcia os ensinamentos cristãos, semelhante a Jezabel do Antigo Testamento. A repreensão da igreja por tolerar essa figura indica não apenas a presença da falsa doutrina, mas também a falta de ação para corrigir essa influência prejudicial. A tolerância excessiva pode ter sido motivada por preocupações de manter a paz interna, mas Jesus claramente exorta a igreja a não comprometer os princípios fundamentais da fé. A promessa de autoridade sobre as nações para os fiéis em Tiatira é significativa,
e pode ser entendida à luz da cidade, que era conhecida por sua influência econômica e política na região. Ao oferecer autoridade sobre as nações, Jesus sugere não apenas um papel ativo na restauração da pureza doutrinária, mas também uma participação ativa na expansão do reino de Deus. A imagem de autoridade sobre as nações é um eco das palavras de Jesus em outras passagens do Novo Testamento, onde ele prometeu responsabilidades e governança aos seus seguidores fiéis. Essa promessa também aponta para o papel transformador que a Igreja pode desempenhar na sociedade, exercendo influência positiva e promovendo a verdade. A mensagem para Tiatira serve como um alerta atemporal para as comunidades cristãs, destacando a importância de manter a fidelidade aos princípios bíblicos fundamentais e de agir prontamente contra influências corruptas. A promessa de autoridade sobre as nações também inspira os crentes a assumirem um papel ativo na transformação de suas comunidades, buscando influenciar positivamente a sociedade ao seu redor. Sardes. Sardes, a quinta igreja, é alertada sobre sua reputação de estar viva, mas na realidade estava morta espiritualmente. A exortação é para que despertem e se arrependam, prometendo roupas brancas para os vencedores. A cidade de Sardes, situada na região oeste da Ásia Menor, era conhecida por sua história rica e impressionante. Fundada no século IX a.C., Sardes desfrutou de períodos de grande prosperidade, tornando-se uma capital poderosa do antigo reino da Lídia. A cidade era conhecida por sua fortaleza natural, a Acrópole, que proporcionava uma sensação de invulnerabilidade. A igreja em Sardes, no entanto, não estava isenta das advertências divinas. O aviso de que tinha nome de que vive e está morta pode ser associado à glória passada da cidade, sugerindo que a igreja estava vivendo à sombra de uma reputação anteriormente vigorosa, mas agora enfrentava um declínio espiritual. A exortação para despertar e se arrepender destaca a urgência de reconhecer a condição espiritual e buscar uma mudança radical. Essas palavras refletem não apenas um chamado ao arrependimento, mas também uma invocação para abandonar a complacência e voltar-se para uma busca ativa da presença de Deus. O simbolismo das roupas brancas para os vencedores ressoa com a cultura da época, onde vestimentas brancas eram associadas à pureza e celebrações festivas. Nas festividades, as pessoas frequentemente vestiam roupas brancas para simbolizar a alegria e a renovação. Nesse contexto, as roupas brancas prometidas por Jesus representam não apenas perdão, mas também uma restauração completa e uma nova vida em Cristo. O contexto histórico da cidade, que foi capturada em algumas ocasiões devido à negligência de seus guardiões, pode ter influenciado a metáfora de despertar e vigilância. A advertência contra a confiança excessiva na fortaleza natural da cidade é uma lembrança de que, assim como a Acrópole não garantiu a segurança de Sardes, uma reputação anteriormente vibrante não garante a vitalidade espiritual. Essa mensagem para Sardes ressoa como um alerta relevante para a igreja contemporânea. Muitas vezes as comunidades eclesiásticas podem confiar em realizações passadas e reputações, esquecendo-se da necessidade de uma fé viva e vibrante no presente. O chamado ao despertar e arrependimento continua ecoando através das eras, convidando os crentes a buscarem incessantemente a renovação espiritual e a experiência de uma vida verdadeiramente transformada em Cristo. Filadélfia. A sexta igreja, Filadélfia, é elogiada por sua fidelidade e prometida proteção contra as tribulações vindouras. Os fiéis de Filadélfia receberiam o nome de Deus e a cidade celestial de Jerusalém. Filadélfia, uma cidade localizada na região da Ásia Menor, atual Turquia, recebeu elogios especiais em uma das cartas do Apocalipse. Em contraste com algumas das igrejas anteriores que enfrentavam desafios internos, Filadélfia destaca-se pela sua fidelidade notável. A cidade era conhecida por seu papel estratégico como uma porta de entrada para o interior da Ásia Menor. E de maneira semelhante, a igreja de Filadélfia parece ter desempenhado um papel significativo na propagação da mensagem cristã na região. O elogio à fidelidade da igreja reflete sua dedicação contínua à missão de Cristo em meio a desafios e adversidades. Ao prometer proteção contra as tribulações vindouras, Jesus oferece conforto aos fiéis de Filadélfia.
O termo tribulações pode ser entendido no contexto mais amplo das dificuldades e perseguições que as comunidades cristãs frequentemente enfrentavam. A promessa de proteção sugere uma intervenção divina para salvaguardar os crentes em meio a desafios, evidenciando a fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem fiéis. A promessa de que os fiéis de Filadélfia receberiam o nome de Deus e da cidade celestial de Jerusalém é repleta de significado simbólico. Nos tempos bíblicos, um nome representava a identidade e a autoridade de uma pessoa. Ao receber o nome de Deus, os crentes eram identificados como pertencentes a ele e participantes da sua família espiritual. A menção da cidade celestial de Jerusalém acrescenta uma dimensão celestial à promessa. Jerusalém, na tradição bíblica, é frequentemente associada à presença de Deus e ao cumprimento das promessas divinas. A promessa de pertencer à cidade celestial simboliza não apenas a segurança espiritual, mas também a participação na herança eterna reservada para os filhos de Deus. O elogio e as promessas dirigidas a Filadélfia ressoam como um testemunho encorajador para as igrejas e crentes comprometidos em permanecer fiéis ao Evangelho. Essa mensagem destaca a fidelidade de Deus em recompensar a dedicação e a perseverança daqueles que continuam a proclamar e viver a mensagem de Cristo, independentemente dos desafios que possam enfrentar. Laodiceia. Laodiceia, a sétima e última igreja, é repreendida por ser morna espiritualmente. Jesus a aconselha a comprar ouro refinado pelo fogo, roupas brancas e colírio para os olhos. A promessa é que os vencedores se sentarão com ele em seu trono. Laodiceia, uma cidade na região da Ásia Menor, tornou-se um importante centro financeiro e comercial, conhecido por sua prosperidade. No entanto, a igreja em Laodiceia, ao contrário de Filadélfia, recebeu uma repreensão notável por sua condição espiritual morna. A cidade em si dependia muito de seu sistema de aquedutos, trazendo água de fontes distantes, mas Laodiceia sofria de uma falta de água fresca, fato que Jesus utiliza de maneira simbólica para transmitir sua mensagem. A repreensão pela mornidão espiritual destaca a complacência da igreja, que estava espiritualmente indiferente, não fervendo com zelo pelo Evangelho, nem fria na rejeição do pecado. Essa condição morna é comparada à água morna que fluía em Laodiceia, que carecia da pureza e do frescor necessários para sustentar a vida espiritual vibrante. A recomendação de comprar ouro refinado pelo fogo pode estar relacionada à riqueza material da cidade. Jesus convida a igreja a adquirir algo de valor espiritual e eterno, simbolizado pelo ouro purificado no fogo. Esse ouro refinado representa a fé pura e genuína, que passou pelo teste das tribulações e emergiu mais forte e valiosa. A sugestão de roupas brancas está em sintonia com a simbologia bíblica, onde vestes brancas frequentemente representam pureza, justiça e santidade. Ao oferecer roupas brancas, Jesus convida a igreja a se despir da mornidão espiritual e se revestir da pureza que só ele pode proporcionar. O apelo por colírio para os olhos pode estar relacionado à fama da cidade de Laodiceia por sua produção de colírio medicinal. Jesus, usando uma linguagem figurativa, está convidando a igreja a buscar discernimento espiritual, para enxergar claramente sua condição espiritual e reconhecer a necessidade de cura e restauração. A promessa de que os vencedores se sentarão com Jesus em seu trono é uma expressão notável de graça e misericórdia. Mesmo diante da mornidão espiritual, Jesus oferece a oportunidade de restauração e comunhão íntima. Essa imagem simboliza a participação no reinado de Cristo, compartilhando sua autoridade e desfrutando da comunhão íntima com Ele. Em resumo, a carta a Laodiceia serve como um chamado urgente à transformação espiritual, convidando a igreja a abandonar o mornidão espiritual em favor de uma fé ardente, pura e cheia de discernimento. A promessa final destaca a incrível graça de Jesus, que, apesar das falhas, oferece a oportunidade de vitória e comunhão estreita com eles. Essas 7 cartas foram interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos, e muitos estudiosos acreditam que também têm um significado profético para as diferentes épocas da Igreja. Independentemente da interpretação, as mensagens oferecem princípios eternos de fidelidade, simpatia e perseverança para os seguidores de Cristo.
Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal para não perder nosso conteúdo.